Bom, nós estudamos até agora a reflexão, ou seja, nós estudamos espelho, a luz venha, né? A luz vinha e reflete. Então, nós estudamos espelho plano, espelhos esféricos, convexo, côncavo, mas sempre a luz vem e reflete. Agora, nós vamos ver quando a luz ela vem e ela não reflete. Aqui tem uma reta que nós chamamos de normal. E agora nós vamos estudar quando a luz vem tá? O feixe da luz vem, mas ela não reflete. Ela não vai refletir, ela vai sofrer um processo de refração. Ela vem do meio 1, vou chamar esse meio 1 aqui de ar. E esse aqui eu vou chamar de água, mas pode ser um vidro, pode ser um óleo, nós vamos chamar ar e água. Então esse feixe de luz, ele vem e ele não reflete, ele não vai refletir, ele vai ser refratado. Então o nosso estudo de hoje vai ser o estudo da refração da luz. Tá? E olhando aqui para essa figura, nós vamos ter aqui um índice, um raio incidente, e aqui nós vamos ter um raio, um ângulo. Nós temos aqui essa medida aqui entre essas duas retas, um ângulo de incidência e um ângulo refratado. Olhando assim, a gente pode imaginar que isso se trata de um desvio. Mas aqui não se trata de um desvio, se trata da velocidade da luz. Então, aqui, velocidade, se trata da velocidade. Certo? Na verdade, melhor dizendo, não é só na velocidade. Peraí, como nós temos dois meios, mudança na velocidade, tá bom? Então, a primeira coisa que é preciso destacar é que isso aqui é uma mudança na velocidade. Ela vem de um meio e aqui ela muda de velocidade, tá? Olhando, nós temos assim, o que fica, o desvio, o que ele está representando é uma mudança na velocidade. Aqui ele vem com uma velocidade e aqui ele passa a ter outra. E aí, essa velocidade aqui no ar é uma velocidade parecida com a velocidade da luz no vácuo. A velocidade da luz no ar é muito próxima da velocidade da luz no vácuo. Uma outra coisa que não se pode confundir, nós temos que ver o seguinte, aqui é uma mudança na velocidade. Nós vamos ver um índice, e você não pode confundir esse índice de refração com a velocidade, porque são coisas distintas. Aqui nós temos a velocidade e aqui tem uma mudança de velocidade. E aí, nós vamos calcular agora, nós vamos ver como se calcula um índice. Esse índice é o índice de refração. Então vamos lá. Índice de refração. Que nós vamos chamar de N. N, tá? O índice de refração N, como ele é calculado? Vamos pegar o C, que é a velocidade da luz no vácuo. E o C é 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Ou seja,
seguido de 8 zeros, tá? Se for quilômetro, é seguido de 5 zeros. Tira 3. Então, a velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo, ou é 3,10 elevado a 8 metros. Coloca mais 3 zeros. 300 mil tem 5 zeros. E quando for metro, são 8 zeros. Então, como é que se calcula esse índice? Pega o N, que é o índice de refração, pega o C, que é a velocidade da luz no vácuo, e divide pela velocidade no meio. Velocidade da luz no meio. No meio. Então, a gente vai ter um índice aqui, um índice N de refração. Ok? Só que, qual é a maior velocidade que existe na natureza? É essa daqui. Então, não existe nenhum V, primeira coisa, não existe nenhum V maior do que esse. Certo? Então, veja bem, vamos supor que esse número aqui é o 7. Se eu pegar um número menor, que seja o 6, vai dar 1, alguma coisa. Se eu pegar, então não tem como aqui, não tem como esse índice dar menor do que 1. Não tem como. Por quê? Esse número aqui é o maior. Quando o numerador é maior, sempre vai dar maior que 1. Então o N sempre vai ser maior que 1. Tá? Sempre maior que 1. No caso aqui é vácuo. Quando for o vácuo e quando for o ar, vai ser... Quando for o vácuo e for o ar, o gás está passando agora, atrapalhando aqui o meu raciocínio. Quando for o vácuo e quando for o ar, vai ser 1, praticamente 1, por quê? O ar e o vácuo, eles são muito parecidos. Então, a gente pode colocar aqui um sinal de igual. Então, esse índice aqui sempre vai ser maior do que 1, sempre. Tá? Devido a ser aqui o C, ser o número, a maior velocidade que existe na física que nós conhecemos é a velocidade da luz. Não existe outra velocidade nada mais veloz do que a luz. Então, a propagação da luz em outros meios aqui, ela nunca será maior do que a luz no vácuo, nunca. Então, esse índice aqui sempre será maior que 1. Então, perceba aqui o seguinte, que você não pode confundir velocidade com índice de refração. Por quê? Quanto maior essa velocidade aqui, menor esse índice, porque aqui é denominador. Então, não deve confundir, porque eles são grandezas inversamente proporcionais. Então, quando você está falando em velocidade da propagação da luz, não é a mesma coisa que o índice de refração. Então, o que acontece? Esse índice de refração aqui, ele é menor, porque ele é o ar. Então, é um dos menores índices. Então, quanto menor esse índice aqui, esse ângulo aqui, ele vai vindo diminuir. Então, quando for ar, ele vai se aproximar aqui da normal. Eles são grandezas, ele tem relacionamentos inversos, tá? A velocidade aqui, essa velocidade aqui, quanto maior ela, menor esse índice, tá bom? Então, você não deve confundir índice de refração com velocidade, tá? Agora, vamos dar uma olhada nas leis. As leis aqui. Peraí. Então, peraí. Esse índice aqui, esse índice é o chamado índice absoluto. Esse índice aqui, absoluto. Mas eu tenho um outro índice relativo. Índice
índice de refração relativo. É quando eu pego o índice de um meio, que eu vou chamar o meio... Vou chamar ar. E eu pego o índice da água. E aí, eu peguei o índice do ar e o índice da água. Então, eu fiz um índice relativo, tá? Relativo. O ar em relação à água. Então, esse é um outro tipo de índice, tá? E aí, como nós vimos aqui, a velocidade aqui, ele vai ser proporcional, porque aqui a velocidade é maior. Então, vai ser proporcional à velocidade da água, no caso, inversamente proporcional, velocidade da água e velocidade do ar. Ok? Então, esse seria o índice de refração relativo. Então, são dois índices. Índice de refração absoluto, eu pego a velocidade da luz sobre a velocidade do meio, e o índice de refração relativo, que eu pego o índice absoluto do ar dividido pelo da água. Ele é igual ao inverso, a velocidade da água na velocidade no ar. E aí, a partir desse índice relativo, nós vamos poder ver uma das leis da refração, que é a lei de Snell. Então, vamos aqui. As leis. Leis. A primeira lei... Leis. A primeira diz o seguinte, que esse raio, o raio incidente, os raios, né? O incidente, o refratado e a normal estão no mesmo plano. Estão no mesmo plano aqui. Então, essa lei é uma lei bem intuitiva. E a normal são coplanares. A segunda, que é a lei de Snell, Snell e Descartes, ela fala o seguinte, que o índice do meio 1 vezes o seno do meio 1, ou o seno incidente, é igual ao índice N2 vezes o seno R, esse seno aqui. Então, o índice vezes o seno desse ângulo é igual ao índice desse meio vezes o seno desse ângulo refratado. Então, essa daqui é uma lei que nós vamos usar, a segunda, para fazer nossos cálculos aí, que nós vamos fazer os nossos exercícios. E ela vem daqui, tá? Ela vem daqui, depois de fazer algumas operações, eu não vou fazer essa demonstração não. E por semelhança de triângulo. O que eu vou mostrar aqui é que nós precisamos um pouco de trigonometria. Dá uma olhada aí embaixo no vídeo se eu não coloquei uma aula de trigonometria, pelo menos você tem que saber o seno de 30, seno, cosseno e tangente, né? E de 60, porque nós vamos usar aqui na lei de Snell. E também uma coisa importante, seno é esse pedaço aqui, seno. Então, aqui é 0 graus, aqui é 90. Quanto maior o ângulo, vamos supor que o ângulo é 30, esse pedaço aqui é o seno, que é igual a esse pedaço aqui. Então, quanto maior o ângulo, maior o seno, tá? E, lembrando o seguinte, se eu tenho essa fórmula aqui, ela naturalmente veio disso aqui, ó. N1 sobre N2, esse aqui vem para baixo dividindo, e seno R, seno I. Então, eu multiplico esse com esse, dá isso aqui.
esse com esse dá esse aqui. Ou seja, quando nós temos aqui uma multiplicação, quando esse aqui aumenta, é porque esse aqui diminui. Se esse aqui aumentou, é porque esse aqui diminuiu. Se esse aqui diminuiu, é porque esse aqui aumentou. Então, matematicamente, é isso que acontece, tá? O seno, quanto maior o ângulo, maior o seno, tá? É o que vai acontecer aqui. Então, quanto maior esse ângulo aqui, maior vai ser o seno. Então, vamos agora, então, para os exercícios. Nós vamos usar essa lei daqui. Ah, tem uma outra também, espera aí. O índice, espera aí. O índice aqui, nós podemos pegar aqui esses dois, o índice então, o índice que eu falei é relativo, o índice relativo, N1, N2, eu vou pegar o seno de R dividido pelo seno de I. Então, eu posso calcular um índice relativo usando a divisão aqui, de acordo com essa lei de Snell, eu posso usar essa fórmula aqui. Seno sobre seno, tá? Seno de um meio, seno do refratado sobre o seno do incidente. Então, uma questão nós vamos usar essa fórmula aqui, tá certo? Então, vamos dar uma olhada aí nas questões. A figura mostra os meios 1 e 2 com índices de refração absolutos iguais a 1 e raiz de 2, respectivamente. Calcule a medida do ângulo de refração R. Essa é uma questão de nós aplicarmos a nossa fórmula de Snell de refração. A fórmula, antes de aplicar a fórmula, vamos colocar aqui o que ele dá os índices. Então, dá o índice N1 igual a 1, ele dá o N2 igual a raiz de 2, e de acordo com a figura, ele dá o ângulo I. Então, nós vamos pegar o seno de I. O I é 45. Então, nós vamos usar a tabela para o seno de 95. E falta o seno do R. E ele quer calcular, ele quer saber o valor do R, o ângulo R. Então, para nós usarmos a fórmula diz o seguinte, que o NI vezes o N1, né? O N1 vezes o seno de I é igual ao N2 vezes o seno de R. O N1 é 1. O seno de I, o I, nesse caso aqui, é o 45. Quanto é o seno de 45? Está aqui. Raiz de 2 sobre 2. Então, na verdade, aqui eu sei que é a raiz de 2 sobre 2. Então, aqui é raiz de 2 sobre 2
O N2, a questão que é raiz de 2. E o seno de R, nós vamos calcular para depois achar o R. Eu posso vir aqui e cortar aqui esse raiz de 2 com esse raiz de 2. Os dois estão no numerador, sem problemas. Como é que fica então? Do lado de lá ficou meio. 1 sobre 2. E desse lado de cá ficou seno de R. Quando é que o seno de um ângulo dá meio? Eu vou na tabela. O seno de meio é aqui. É quando é 30 graus. Então o R tem que ser 30. Então o R é igual a 30 graus. Resposta: trinta graus. A figura mostra um raio de luz monocromática passando do meio 1 para o meio 2. O meio 1 é o ar, N1 igual a 1. O N é o índice de refração. E o meio 2 tem índice de refração N2, raiz de 3. Determine o ângulo de refração R. O ângulo de refração R é a mesma coisa da questão anterior. Agora, a novidade é, depois disso, calcular a velocidade da luz no meio 2. Dado a velocidade da luz no ar, 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Está em metro, não em quilômetro. Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos escrever o N1, né? N1 igual a 1. E o N2 é raiz de 3. N2, raiz de 3. Olhando aqui para o ângulo, o ângulo de incidência é 60. Então, nós vamos usar o seno de 60, que é igual seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2. E vamos ver qual é o ângulo R, seno de R. Vamos usar aqui a fórmula de Snell. Peraí. Fórmula de Snell. Não, peraí. N1 vezes seno de I é igual N2 vezes seno de R. N1, como nós vimos ali, era 1. Seno de 60, a gente já pode colocar aqui raiz de 3, não é isso? Raiz de 3 sobre 2. O N2 é raiz de 3 vezes seno de R, que é o que nós queremos encontrar. Podemos cortar aqui raiz de 3 com raiz de 3. Então, com o que nós ficamos mesmo? Com seno de R aqui desse lado. Ficou 1 sobre 2. Como nós vimos na questão anterior, quando é que o seno é 1 sobre 2? É quando é
o ângulo de 30 graus. Então, aqui, o R é igual a 30 graus. Agora, na letra B, isso aqui é a letra A. Aí vem a novidade agora na letra B. Essa é a letra A. O mesmo resultado da outra. Agora, na letra B, ele pede para calcular a velocidade da luz no meio 2. E ele dá a velocidade aqui, o C, é igual a 3 vezes 10 elevado a 8. Nós sabemos que o N, o índice de refração, é obtido pela relação da velocidade das luzes. São duas velocidades. A velocidade no ar, nos dois meios, e a velocidade C da luz no vácuo e a velocidade do índice aqui. Como ele quer saber a velocidade 2, então aqui é N2 e V2. Como ele quer saber a velocidade, nós vamos inverter de lugar. Vai ficar V2 e no lugar do V2, que era aqui embaixo no denominador, vem um N2. E aqui em cima aquela velocidade da luz. A velocidade da luz é, aqui ó, ela está aqui, foi dada na questão, 3 vezes 10 elevado a 8. 3 vezes 10 elevado a 8. E o índice N2 é raiz de 3. Então, nós ficamos com 3 raiz de 3. Eu tenho que racionalizar esse 3 raiz de 3. 3 vezes raiz de 3, 3 raiz de 3. Raiz de 3 aqui com raiz de 3 dá 3. Então, ficou raiz de 3. E aí, como tinha o 10, aqui é 10 elevado a 8, né? Vezes 10 elevado a 8. Então, a velocidade 2 é igual a raiz de 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. O índice de refração de um meio transparente é 1,5. A velocidade da luz no vácuo é 3 vezes 10 elevado a 5. Determine a velocidade da luz no meio em questão. Bom, o N é 1,5. A velocidade da luz é 3 vezes 10 elevado a 5 quilômetros por segundo. E ele pergunta a velocidade nesse meio. O índice é o índice, ele pega a velocidade da luz e divide pela velocidade do meio. Se eu tenho aqui, eu quero calcular a velocidade do meio, então eu troco de lugar com o índice N. E aqui eu mantenho o C. Então, para achar, eu pego o C é 3 vezes 10 elevado a 5, e divido pelo índice, que é 1,5. 3 dividido por 1,5 dá 2. 2 vezes 10 elevado a 5 quilômetros por segundo. Um feixe de luz proveniente do vácuo incide na superfície plana de um bloco de vidro, com ângulo de incidência de 60. O ângulo de refração é de 30. Determine a velocidade da luz no vidro. Então, nós temos aqui
um vidro. Aqui nós vamos fazer uma normal. Aqui nós vamos fazer um feixe que vem no ar de 60 e ele sofre uma refração no vidro aqui. Esse ângulo aqui, ele é de 60 graus. Ele é de 60 e tem aqui um ângulo aqui de 30. Aqui de 30. graus. Então aqui e aí nós vamos então calcular, ele está pedindo para determinar a velocidade da luz no vidro. O índice, ele pode ser obtido através da divisão do seno do ângulo incidente, ou seja, seno de 60, sobre o seno do ângulo refratado, seno de 30. Então, nós temos que olhar na tabela. Vamos olhar na tabela, aqui em cima tem uma tabela, seno de 60, raiz 3 sobre 2 e seno de 30, meio. Então, seno de 60, raiz de 3 sobre 2 e meio. Logo, corta aqui o 2 com 2, raiz de 3 sobre 1, o índice é raiz de 3. Só que nós vamos ter que fazer o cálculo, o raiz de 3, o raiz de 3 nós vamos colocar aproximadamente 1,7. Nós vamos usar por raiz de 3, ok? Aí agora determine a velocidade da luz no vidro. Nós vamos usar a fórmula do índice, aquela fórmula para achar a velocidade. N é igual à velocidade, a relação da velocidade da luz com a velocidade do meio. Como ele quer saber a velocidade do meio, então nós vamos trocar de lugar com o V com o N. Então, nós sabemos que a velocidade é 3, a velocidade da luz, 3 vezes 10 elevado a 8, e o índice, N, nós calculamos aqui, raiz de 3, que é aproximadamente 1,7. Dividindo 3 por 1,7, dividido por 17, dá 1. 30 dá 1, sobra 13. 17 vezes 6 vai dar 42, 102. 17 vezes 7 vai dar 49, 119. Então,
vírgula, baixo zero aqui, vírgula, 7. Então, o V, coincidentemente, vai ser 1,7 sobre vezes 10 elevado a 8 metros por segundo.